Vamos iniciar, então, o tema de hoje. O tema de hoje é encontrar Cristo na igreja. Não é possível amar a igreja, amar ou escutar, quer dizer, não é possível amar, seguir e escutar a Cristo sem amar, seguir ou escutar a igreja. Não tem como. Fica meio... Não tem como fazer isso, né? Quer dizer, amar a igreja sem amar a Cristo. Ou amar Cristo sem amar a igreja. Então, na igreja, participamos da vida de Cristo. É isso que nós fazemos com os sacramentos, tudo que nós já falamos nas outras aulas. E também fé, a esperança e a caridade, as três virtudes teologais. Temos que estar sempre a nossa fé, esperança e caridade para seguir a Cristo, para seguir a igreja, porque não tem como seguir se não tivermos fé. No Evangelho a gente vê que todos procuravam Jesus, todos procuram Jesus, todos necessitam dele. E ele está sempre disposto a compadecer-se dos que procuram com fé. Então, a sua Santíssima Humanidade era como que o canal pelo qual passavam todas as graças, enquanto permaneceu entre nós, entre os 33 anos de vida de Cristo. Por isso, toda a multidão procurava tocá-lo, procurava chegar perto de Cristo, porque saía dele uma força que curava a todos. Então, por isso que precisamos estar sempre procurando a Cristo, tocá-lo através dos sacramentos, porque sai sempre uma força interior, uma força sobrenatural, quando a gente está próximo de Cristo. Então, a mulher que, anteontem, na missa de anteontem, aquela mulher que nos falava o Evangelho, também se sentiu movida a aproximar-se de Cristo. Aos seus sofrimentos, que duravam 12 anos, somava-se também aquela vergonha de sentir-se pecadora, impura, segundo a lei da época. Então, ela tocou delicadamente a borda do manto de Cristo e aproximou-se com fé e acreditou e soube que tinha sido curada. Assim temos que ser nós também, procurar sempre tocar a borda de Cristo, né? O manto de Cristo. E através da igreja nós estamos tocando no manto de Cristo. Então essas curas que a gente viu já, a gente vê sempre nos evangelhos, os milagres que aconteceram na época da vida de Cristo, as expulsões dos demônios que Cristo realizou enquanto vivia na Terra, era uma prova da redenção, de que a redenção era uma realidade, não uma mera esperança. E essas pessoas que se aproximavam de Cristo anteciparam, de algum modo, a devoção dos cristãos que temos hoje pela Santíssima Humanidade de Cristo. Hoje nós temos, tem um dia do ano que é dedicado à Santíssima Humanidade de Cristo, uma missa especial para isso. E também uma devoção nossa, que devemos ter essa Santíssima Humanidade de Cristo. E depois, quando também Cristo estava prestes a ir para o céu, na ascensão ao céu, para junto do Pai, sabendo que sempre precisaríamos dele, ele deixou-nos os meios para que em qualquer época e lugar pudéssemos receber essa redenção. Ele fundou a igreja, que é isso que temos há 2000 anos, 2020 anos já, 2023, fundou a igreja bem visível e localizável, que não é fácil entender a igreja. Procuramos nela, na igreja, o mesmo que as pessoas procuravam em Jesus,
E estar com a igreja é estar com Jesus. Então, estar próximo, estar buscando os ensinamentos, a doutrina da igreja, é buscar também a salvação, a verdade. Então, unir-se a esse redil, unir-se à igreja, é unir-se também a Jesus. Pertencer a essa sociedade é ser membro do seu corpo. Então, nós somos membro do corpo de Cristo, que é a igreja. E somente nela, né, encontraremos Cristo, o próprio Cristo, que é a igreja que foi fundada por ele. E aquele que o povo eleito, né, o povo de Israel, esperava, né, o Messias. Então, os que pretendem, por exemplo, nós que pretendemos ir a Cristo, temos que buscar sempre essa proximidade da doutrina da igreja. E os que pretendem ir a Cristo prescindindo da igreja, esquecendo a igreja, ou até maltratando-a, poderiam um dia ter a mesma empresa que São Paulo, a surpresa, né? Que colheu São Paulo no caminho de Damasco. Quando ele ficou cego por alguns dias, e aí quando Jesus disse a ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Uma pessoa que buscava detonar a igreja, perseguir a igreja, Jesus, quer dizer, acaba se convertendo nos maiores santos da igreja, São Paulo. E São Paulo, por que ele persegue os meus membros? Não, ele não fala isso, né? Jesus não fala, por que você persegue os membros da igreja? Mas porque me persegues. Então, quando alguns perseguem a igreja, estão perseguindo, na realidade, Cristo. E Paulo não sabia, até esse momento, que perseguir a igreja era perseguir o próprio Jesus. Então, assim como nós seguimos, não perseguimos, mas seguimos a igreja, estamos seguindo também a Cristo, né? Então, é possível amar, como já falei, não é possível amar, seguir ou escutar a Cristo sem amar, seguir ou escutar a igreja. Porque ela é a presença simultaneamente sacramental dos sacramentos, né, dos 7 sacramentos que nós já falamos várias vezes. Ela é a presença simultaneamente sacramental e misteriosa de Cristo, que assim prolonga a sua missão salvífica, a salvação dos homens, do mundo, até o fim dos tempos. Essa é o que a igreja ensina. E ninguém pode dizer que ama a Deus se não escolhe o caminho, que é Jesus, estabelecido pelo próprio Deus, que disse, nos evangelhos está: este é o meu filho amado, escutai-o. E a gente já ouviu isso muitas vezes, mas no dia a dia não é fácil escutar isso, né? Entender isso. Hoje eu estava lendo um livro que é A Alma de Todo Apostolado, e São Tomás dizia assim, dizia que o homem está colocado entre as coisas deste mundo e os bens espirituais, nos quais reside a felicidade eterna. Os bens espirituais residem a felicidade eterna. Então, quanto mais, dizia São Tomás, quanto mais adere a uns bens, mais se afasta de outros e vice-versa. Então, quanto mais ele se aprofunda do mistério da salvação de Cristo, a gente acaba mais quer dizer, deixando a vida terrena de lado. Mas quanto mais a gente se apoia, ou a ganância, ou sempre quer as coisas terrenas, a gente acaba esquecendo das coisas de Deus. E assim é a igreja, né? Não é fácil viver isso.
você viver no mundo, a terra, e buscar as coisas de Deus. Então, e também dizia do Evangelho, quem vos ouve, a mim me ouve, e quem nos rejeita, a mim me rejeita. Então, quando então nós estamos ouvindo, quando nós estamos seguindo a igreja, nós estamos seguindo realmente, nós estamos buscando a Deus, buscando a Cristo. Jesus além disso, o nosso Redentor também. Ele é um sacerdote, né? O possuidor do único sacerdócio que se ofereceu a si próprio como propiciação pelos pecados dos homens. Cristo não se apropriou da glória de ser sumo sacerdote, mas ela foi-lhe concedida por aquele que lhe disse, tu és meu filho, né? Deus Pai disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, por meio do sacramento, que nós já falamos várias vezes, inúmeras vezes, por meio dos sacramentos é que vêm as graças, né? Os méritos infinitos de Cristo, que Cristo nos conquistou, chegam a nós, de todas as épocas, a nós agora que estamos vivendo, e para todos, a firme esperança de vida eterna. Então, Cristo, como é que nós vamos alcançar a vida eterna? Através dos sacramentos que a igreja nos propõe. E o maior de todos os sacramentos, como nós já falamos, é a Sagrada Eucaristia, é a missa. Então, na Sagrada Eucaristia, que Cristo mandou a igreja, né, que celebrar, renovamos a sua oblação e a imolação, como se diz na consagração da missa, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Esse é o momento da transubstanciação. É só a Sagrada Eucaristia que nos garante essa vida que ele conquistou para nós. Se alguém comer deste pão, né, como está nos evangelhos também, se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu lhe darei é a minha carne, a própria carne e a vida do mundo. Então, não é fácil, bonito essas palavras, mas viver tudo isso realmente são coisas para pessoas que querem alcançar o céu realmente, que querem ter uma vida eterna. Outro dia recebi acho que algum WhatsApp, algumas mensagens que dizia que acho que vocês devem ter recebido, alguns daqui 100 anos, por exemplo, ninguém saberá mais quem fomos nós, ninguém vai lembrar mais, ninguém lembrará mais de nós. Por isso que a gente tem que pensar na vida eterna, porque se pensar só na vida da Terra, daqui a pouco já não estaremos aqui. Como o Caco disse agora, que teve numa missa de sétimo dia de um amigo, isso acontece todos os dias. E daqui a pouco vai chegar a nossa vez, não é? Então, como é que a gente vai almejar a vida eterna se a gente não busca a Cristo, não busca os ensinamentos da igreja? E a condição para participarmos do sacrifício do banquete da missa, né, do banquete eucarístico, reside em um outro dos sacramentos que Cristo conferiu à igreja, que é o batismo, acho que todos nós fomos batizados quando éramos crianças. E o Evangelho diz, e depois, e ensinai a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim que nós devemos ensinando e passando Deus para frente, né? Vamos dizer, o que crer e for batizado será salvo. Então, nós não basta ser somente batizado, temos que crer também. Por isso que eu falava de fé, esperança e caridade. Se não tivermos a fé, se não alimentarmos a nossa fé,
fica difícil seguir o mandamento da igreja, né? Fica muito difícil a gente acompanhar a doutrina católica. Também o sacramento da penitência também, né? Do perdão. Aqueles, como Cristo diz, aqueles a quem perdoardes os pecados, se-lhe-ão os perdoados. Aqueles a quem retiverdes serão retidos. O sacerdote, né? Por isso que é importante a gente também ter uma confissão, né, assim, constante, né? Não de vez em quando eu não tiver mais vergonha, que vai ser difícil a gente não, né? Não contar os nossos defeitos aos outros. A gente sempre quer contar vantagem, mas o sacerdote, na penitência, no sacramento da confissão, é para isso. O padre está preparado para tudo isso. E a igreja ensina que a gente, se quisermos parecer mais com Cristo, cada vez mais temos que perder essa vergonha de contar os nossos defeitos, nossos pecados. Então, e ainda em alguma outra vez possa haver dissensões, né, dentro da igreja, a gente sabe que teve muitos erros e tem muitas. Se a gente começar a ver os defeitos dos homens, a gente realmente não acreditaria na igreja. Será difícil encontrarmos Cristo, né, se a gente ficar vendo os defeitos dos homens. Mas como já falamos outras vezes, a minha igreja, há 2000 anos, ela existe porque devido ao Espírito Santo, não é devido aos homens que estão na igreja. Muitas coisas sabemos da história da igreja, que tiveram muitos erros. Se a gente ficar olhando isso, a gente desiste também. Então, assim, eu te darei também, declarou Jesus a Pedro, né? Eu te darei as chaves do reino dos céus ao Papa. Por isso que nós temos que também rezar pelo Papa, rezar pela igreja, rezar pelos sacerdotes, rezar pelos bispos, porque são pessoas. E a gente vai vendo que cada vez mais a gente se aproxima, conhece os sacerdotes, conhece a igreja, realmente tem muita coisa que precisa mudar, que precisa melhorar, que precisa santificar, que precisa rezar, que precisa pedir perdão. Porque os sacerdotes também é uma vida difícil. Eu conheço alguns sacerdotes e a gente vê que a vida não é fácil. Vida muito monótona, muito sozinho, eles não têm família. Então, quer dizer, a igreja somos nós. E nós precisamos ajudar os sacerdotes, que são os pastores, né? Que a gente olha sempre como exemplo, e a gente fica, às vezes, falando, mas ele tem esse defeito, aquela associação é assim, os padres são assados, já teve muitos erros, já teve pedofilia, porque tem isso. Então, é uma minoria, às vezes, a gente começa a tomar como regra, porque a gente acaba não se aprofundando na doutrina católica, realmente. E cada vez mais que a gente entende a igreja, a gente vê que tem muitas coisas para a gente rezar, pelos pecados, pelas deficiências das pessoas que estão na igreja. E a gente tem que ajudar. De que forma que a gente ajuda a igreja a melhorar? É rezando, é conhecendo mais a doutrina católica e passando isso para os outros. Então, não adianta a gente ficar reclamando, né? Mas hoje em dia a igreja teve até celular, eu não concordo com a igreja, é muito quadrada. Mas às vezes tem 99% que a gente não conhece, a gente pega aquele 1% e um detalhe que tem no que a gente não concorda,
a gente acha que está tudo errado. Então, a igreja está onde está o Papa, o Pedro, né? E seus sucessores, os bispos, e em comunhão com o Papa, com São Papa Francisco, no caso, hoje. Então, na igreja, vemos Jesus, o mesmo Jesus a quem aquelas multidões queriam tocar, né? Porque saía dele uma força que os curava a todos. Então, quanto mais próximo a gente está procurando da igreja, se aproximar da igreja, Cristo vai passando para nós essa força que vai saindo dentro da nossa alma, vai colocando dentro de nós, e vamos tendo essa projeção positiva que, às vezes, o mundo vai nos sufocando. Isso a gente busca, né, a doutrina, a verdade, a gente vai tendo uma pressão positiva e nada pode nos contaminar, porque muitas vezes dá vontade de jogar a toalha, mas aonde está a nossa fé? Onde a esperança? E para ter caridade, o amor, tal, isso tudo precisamos acreditar na igreja, ter fé na igreja. Pertence à igreja quem, por meio da sua doutrina, dos seus sacramentos, do seu regime, se vincula a Cristo, o Mestre, o sacerdote e o rei da nossa vida. E com a igreja também, mantemos, de certo modo, as mesmas relações que temos com o Senhor, a fé, a esperança e a caridade. Então, quanto mais a gente está, aquilo que São Tomás dizia, né? Que a gente está no meio do céu e da terra. Assim como dizia o fundador Opus Dei, né? Estamos com o pé na terra e a cabeça no céu. Mas é difícil colocar a cabeça mais no céu e tirar os pés da terra, né? E a gente faz parte, a gente precisa ter o pé na terra também. Precisa trabalhar, precisa levantar, precisa resolver os problemas. Em primeiro lugar, se tem uma coisa para a gente cuidar, é a fé. Fé que significa crer naquilo que, em tantas ocasiões, não é evidente a nossa razão. A fé não tem evidências matemáticas. Não dá para somar 1 mais 1, não dá 2 na fé. Muitas vezes dá 3. Mas a gente enxerga 1,5, sei lá. Então, os contemporâneos de Jesus viam em Jesus um homem que trabalhava, que se cansava, que precisava de alimento, que sentia dor, frio, medo, tudo isso que nós sentimos hoje. Nós também sentimos tudo isso. Mas aquele homem que tinha tudo isso era Deus. Lógico que não vamos nos comparar com Deus, mas nós também trabalhamos, sentimos dor, medo, tudo isso e tal. E podemos ir nos endeusando através da igreja. Sendo, como dizia São Paulo, outros Cristos, né? Mas para isso precisa ter uma vida de coerência na igreja, tudo isso, nos sacramentos, na doutrina, na busca da... Bom, e na igreja conhecemos pessoas santas, tem muitos santos na igreja, que muitas vezes permanecem na escuridade da vida normal, mas também, como eu falava, temos muitos homens fracos, e assim estamos nós aí. Estamos nós dentro disso daí. Mesquinhos, preguiçosos, interesseiros, orgulhosos, vaidosos. Mas, se fomos batizados e permanecemos buscando a graça, apesar de todos os defeitos que temos, participaremos da vida de Cristo. Mesmo com os defeitos, assim como a mulher que tinha 12 anos que estava doente e tocou em Cristo, foi curada, assim também poderemos sermos curados por Cristo.
das nossas preguiças, vaidades e todos os pecados capitais aí que temos. E se são pecadores, e se somos pecadores, a igreja também nos acolhe nesse. Por isso é que tem o sacramento do perdão, da confissão, porque Deus está disposto a nos perdoar. Como membros necessitados que somos, nós precisamos de Deus. O coração nosso, né, como já dizia algumas vezes, foi feito para amar. E se a gente não põe o amor, vai entrando as coisas mais, os pecados. Então, se a gente não coloca, não busca encher o coração de coisas boas, vai entrando as coisas ruins. E é natural isso. Isso faz parte da natureza humana. Não sei o que eu falava outro dia aí. Os 7 pecados capitais fazem parte, são defeitos de fábrica mesmo que nós temos. Acho que já falava nas outras palestras aí. Nós temos esse defeito de fábrica aqui. Então, nós precisamos ir tirando esses defeitos, né? Através dos sacramentos, através da doutrina, através de conhecimento, através do sacramento, da missa. Ah, mas eu tenho muitos defeitos. Não, mas faz parte o Evangelho mostra muitos pecadores aí que se salvaram, mesmo porque tiveram fé. Então, a nossa atitude perante a igreja também deve ser essa a esperança, a virtude da esperança. A fé, a esperança. O próprio Cristo afirmou: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra, Pedro, né? Pedro, Papa. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Parece a sociedade está cada vez mais afastada. Outro dia assisti uma palestra que falava que cada vez mais o homem se endeusa. E é verdade isso, né? Nós estamos aí no WhatsApp, a gente não fica cada vez mais agitado e correndo para lá e para cá, e esquece de Deus mesmo. Mas sobre esta pedra, sobre Pedro, sobre a igreja, sobre Pedro, né, se é o Papa, edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Apesar de todos os defeitos que temos, que todos têm, que os homens têm, e o Papa também tem, também tem, mas luta. A igreja será sempre, se a gente buscar não desistir e ser perseverantes na igreja, a igreja será sempre a rocha firme, onde nós podemos construir a nossa construção da nossa vida. Será sempre a rocha firme onde podemos procurar segurança diante dos tombos que o mundo vai nos dando. O mundo vai dando tombos e a gente vai colocando isso em cima da igreja, dessa rocha que é a igreja. Então, ela não falha, apesar de todos, mas porque é regida por Cristo, por Deus, pelo Espírito Santo, que não falha, né? E se devemos também a Deus a caridade, amor, esse deve ser o nosso mesmo sentir em relação à igreja. Amor e nós somos a igreja. Então, não é a construção lá, a igreja da Senhora Aparecida que é a igreja, assim somos nós. Então, ela é a mãe que nos comunica a vida, essa vida de Cristo pelo qual somos filhos de Deus. E uma mãe deve ser amada. Então, a igreja deve ser amada também por nós. E nós não podemos ficar aí, quer dizer, se somos bons cristãos, bons católicos, deveremos defender a igreja. Mas para defender a igreja, a gente precisa conhecer a doutrina, senão a gente entra pela correnteza.
Só os maus filhos é que se mostram indiferentes, e nós queremos ser bons filhos. E muitas vezes esses filhos indiferentes são hostis em relação a quem lhe deu a vida. Então, nós não podemos ser assim, indiferentes da nossa mãe. Se alguém falar mal de nossa mãe, nós vamos defendê-la. Então, assim também devemos defender a igreja, se somos bons filhos. Nós temos uma boa mãe, a nossa mãe que nos deu a vida, mas também temos a nossa boa mãe, que é a igreja. Por isso dói, né? Dói-nos tanto as feridas que causam, né? Os que estão fora, e as doenças que podem atingir todos os membros da igreja. Assim falava, doenças da alma, e também mais a doença da alma dói mais do que as doença física. Então, por isso, como bons filhos que somos, procuramos não ventilar as misérias humanas, passadas ou presentes, que a gente sabe, né, que a gente conhece, destes ou daqueles cristãos constituídos não em autoridade. Por exemplo, os papas que já passaram, hoje o Papa. Eu gosto mais do Papa João Paulo II, não gostava do Papa Bento, porque ele era... Bom, enfim, a gente vai dançando conforme a música, porque a gente também não entende do assunto, a gente vai ficando quieto. Então, já para terminar, somos de Cristo quando somos da igreja. Então, quanto mais nos aproximamos da igreja, mais somos de Cristo. Nela nos tornamos membros do seu corpo que Nossa Senhora concebeu e deu à luz a Cristo. Então, também pedir a Nossa Senhora, como filhos da igreja, que a nossa mãe é a igreja, e a Santíssima Virgem é a mãe da igreja, né? Somos filhos da igreja e a igreja é filha de Maria. É a mãe da igreja, quer dizer, a mãe de todo o povo de Deus, todos nós, tanto dos fiéis como os fiéis que somos nós. Fiéis vem de fidelidade, devemos ser fiéis à igreja, né? Ter a virtude da fidelidade, e também dos pastores, que são, já falava do Papa, dos bispos, dos padres, assim, dos sacerdotes, assim por diante. Então, a ideia é que a gente também esteja sempre resgatando a ladainha de Nossa Senhora, rezando o terço também, pedindo pelos membros da igreja, pedindo pela igreja, pedindo para que Nossa Senhora sempre nos conduza para que sejamos verdadeiros filhos de Deus e filhos da igreja.